O professor Rafael falou da prova e da preparação, que deve acontecer ao longo dos anos. O Enem é uma prova que avalia os conhecimentos adquiridos após um ciclo de 11 anos de estudo. Isso significa que a preparação começa lá no ensino fundamental. Os conhecimentos devem produzir no aluno competências e habilidades para que ele possa resolver situações problema. Fundamentalmente é isso que ele vai encontrar. Então, a preparação para o Enem, ela não se dá no ano em que o aluno vai fazer a prova, ela começa bem antes. No ano em que ele vai fazer a prova, como por exemplo a situação dos candidatos deste ano, o que ele pode fazer é revisar as provas do Enem das edições anteriores, para que ele possa se habituar ao tipo de questão apresentada. Essa questão, ela sempre terá como base um texto. As situações propostas para serem solucionadas para o aluno dependem da leitura de um texto. E essa leitura é uma competência que se constrói ao longo de anos de estudo. Não é algo que se realiza de uma hora para outra. Então, é fundamental que os alunos tenham essa visão, né? Alunos, pais e professores compreendam que o Enem avalia competências resultantes de um longo processo. Essas competências podem ser aprimoradas à medida que os candidatos forem efetivamente leitores. A prova do Enem está interessada em avaliar a capacidade de leitura e de interpretação. E isso se constrói ao longo de toda uma vida, com a leitura de textos variados, os textos da escola, os jornais, revistas, as tiras, charges. Toda essa leitura é útil. No ano de realização da prova, a leitura deve, além do que a escola propõe, a leitura deve ser uma atividade diária como forma de preparação. Agora, professor, quem perdeu esse tempo, quem não se preocupou com o Enem lá atrás, isso falando de alunos e também de pais, para uma recuperação, para que o aluno possa ter uma chance dentro desse Enem, o que ele deve fazer? Qual o rumo que ele deve tomar? O aluno, supondo que o aluno esteja nessa situação aventada por você, num primeiro momento ele deve conhecer a estrutura das questões do Enem. Então, retomar as provas anteriores e tentar fazê-las, resolvê-las, e aí ter a percepção de que o texto é fundamental, é um caminho. Além disto, ele deve exercitar a capacidade de leitor. E não uma leitura passiva, né? Nós costumamos falar que existe uma leitura passiva e uma leitura crítica ativa. A leitura passiva é aquela em que se percorre o texto e ao final da leitura, não é nem capaz de dizer do que o texto trata. É preciso interagir com o que está no texto. Então, se habituar a fazer leituras diárias e sempre pensando o que está em discussão naquele texto, o que foi proposto ali se relaciona com quais aspectos da sociedade, porque evidentemente quem escreve um texto está dialogando com a sociedade, com os valores dessa sociedade. Então, o que eu posso sugerir é que esses alunos se tornem leitores imediatos. Vamos ser bastante sinceros e dizer que se não houve uma preparação, se não houve uma conscientização e eu vou prestar o exame este ano, o meu desempenho será coerente com as minhas condições. É muito importante que eu pense numa preparação a longo prazo. Então, se eu não fiz isto, eu vou procurar sanar as dificuldades, mas no mínimo eu tenho que ser um bom leitor. Destacar essa capacidade de leitura e de entendimento do texto. Pensando que isso, essa leitura e entendimento, ela passa por vocabulário, por conhecimentos gramaticais e pela minha capacidade de associar o texto com o meu repertório. Todos os alunos têm repertório. Afinal, não se passa impunemente pela escola sem a aquisição de um repertório.
Aí cabe ao aluno e aos professores e até o estímulo dos pais aprender a associar esses conhecimentos. Tomar um texto e associar com várias áreas. Então, imagine, por exemplo, se eu tiver um texto que fale da estiagem. Eu posso associar isso com geografia, com biologia, que são conhecimentos que foram ministrados na escola. Essa capacidade é extremamente positiva para o Enem. Isabela cursa o 3º ano e participa do Enem pela 2ª vez. Ela destaca que a prova provoca cansaço mental e físico e a preparação deve ser feita de forma correta. Eu acho que é muito válido, no caso, os treineiros, né? O treinamento antes para a gente ver como que é, para se preparar melhor, para já ir com uma expectativa, para já ir mais centrado, né? E também porque os últimos 2 anos em que você presta é válido para o ingresso às universidades também. E a minha expectativa é de melhora, que eu possa fazer um proveito ainda melhor neste ano para realmente entrar na universidade. E eu vi que realmente o Enem é válido a interpretação, a lógica, é um estilo diferente mesmo de vestibular, um estilo que eu gosto também, porque avalia totalmente o aluno e as condições dele para ver se ele está realmente pronto para a universidade. Qual o caminho que você está procurando pelo Enem? Que caminho você vai procurar? Medicina, advocacia? Conta pra gente aí, linguística. Eu gosto muito do curso de letras, de linguística, gosto muito de português, então eu quero fazer letras ou linguística mesmo, né? Então o Enem conta muito nessa área de português, nessa área de redação, os conhecimentos em geral, que são conhecimentos importantes para quem vai cursar um curso assim, né? Então o Enem é um vestibular próprio e adequado para o meu curso também. Não só para o meu, mas para todos os outros. Um curso de preparação para revisar matérias de anos anteriores. Essa é a preparação de Luiz Henrique, que busca uma faculdade e pretende cursar Engenharia Civil. O curso pré-vestibular é isso mesmo, você faz o ano todo, revisa a matéria do 1º, 2º, 3º colegial para prestar os vestibulares no fim do ano. Engana-se quem pensa que vai cair no vestibular ou no Enem que seja somente o que você está estudando naquele ano, ou estudar, vai cair de tudo que você aprendeu. Sim, você tem que se preparar o máximo possível, a maior abrangência de matérias, mas não é certeza que vai cair o que você estudou, não. Mas a preparação é sempre muito boa. Sim, tem que ser, a concorrência é forte. E qual a sua expectativa para esse Enem? Eu espero conseguir ser aprovado, né, na Universidade Federal de São Carlos. E que eu acho que é uma faculdade muito boa, perto de casa e pode me dar boas oportunidades no futuro, uma boa formação. Alguns alunos participam do Enem sem pensar muito no resultado, os chamados treineiros. Clary vai prestar a prova pela 2ª vez como treineira. Sim, é muito importante você prestar o Enem como treineiro, porque além de você se acostumar com a prova, ficar mais familiarizado, você adquire também novos conhecimentos que podem ser utilizados em provas futuras, né? Então é muito bom e você tem que estar sempre em busca de fazer todos os vestibulares como treineiro possíveis, principalmente para você se acostumar fisicamente, porque o Enem principalmente é uma prova muito cansativa. Então ele vai exigir muito do seu condicionamento físico, então você tem que estar sempre bem preparado. E prestar o vestibular como treineiro é isso. Você aconselha pessoas a fazerem isso? Vai facilitar para quem quer seguir uma carreira aí através do Enem? Sim, eu aconselho, principalmente porque é muito bom, né? E como eu disse, você vai sempre estar em busca de novos conhecimentos e nessas provas você sempre acaba aprendendo mais. Você que já fez a primeira vez, qual foi a maior dificuldade que você sentiu dentro da prova do Enem? Principalmente o físico. Ele requer que você esteja numa preparação total fisicamente, porque é uma prova longa, é cansativa, em muitos textos, então você tem que estar sempre atenta e isso que é o que mais cansa no Enem.